Hoje tem uma tarefa difícil, é de tentar resumir o que aprendemos nessa semana. Aprendemos tanta coisa nessa semana com Jesus, o mestre dos mestres, que fica difícil resumir, mas vamos tentar. O que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou como mestre dos mestres? O nosso verso áureo já aponta para os ensinos de Jesus e a eficácia dos ensinos de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação do conhecimento de Deus. Na face do Senhor Jesus Cristo, nós podemos encontrar o conhecimento de Deus. Podemos conhecer a Deus. Como eu disse, nessa semana, Deus se revela. E se revela através de Cristo. Se revela através da natureza, através da Bíblia Sagrada, mas principalmente através de Cristo. Esse mesmo verso, irmãos, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, que brilha no rosto de Cristo. Resplandece, brilha. O Senhor Jesus veio revelar de uma maneira plena, de uma maneira completa a Deus, o Pai. O texto de Hebreus 1, no capítulo 1, dos versos 1 a 4, a gente encontra lá uma declaração de o que aconteceu quando Jesus veio. Lá diz que antes Deus se revelava através dos profetas, mas depois ele se revelou plenamente através de Cristo. E veja lá, quero ler o verso 3, vou ler somente o verso 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É a expressão do seu ser. Outra tradução diz assim, brilha com o brilho da glória de Deus. Nós não podemos ver a glória de Deus, irmãos, mas o Senhor Jesus é o resplendor da glória. Ele reflete a glória de Deus para que a gente possa conhecer a Deus. Mas ainda, irmãos, o próprio Jesus, falando com os apóstolos, e nesse caso falando com Filipe, em João 14, 9, ele disse assim, como é que é, Filipe, que você está andando tanto comigo e ainda não me conhece? Veja lá, 9. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mostra-me o Pai. O Senhor Jesus declarou que quem ouvia estava vendo ao Pai. E disse isso para Felipe. E eu nessa semana disse, quanto tempo nós estamos andando com Jesus? Será que nós já conhecemos o Pai? Ou ainda nós estamos querendo que mostre-nos o Pai? Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus veio demonstrar que as acusações de Satanás, que Deus é injusto e que Deus é cruel, eram mentirosas. Isso demonstrou para o universo todo, não somente para os seres humanos, mas para o universo todo, para os anjos. Mostrar que ao contrário do que Satanás dizia, que Deus é injusto e cruel, Deus é um Deus de amor, um Deus que ama e que resgata as pessoas. E nós vimos também nessa semana o texto de Filipenses, o maravilhoso texto de Filipenses no capítulo 2, que diz qual era a disposição de Cristo, qual era a mente de Cristo, qual era o sentido da missão de Cristo. E no verso 7, quero ler o verso 7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E ainda o verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Eu não canso de dizer isso, irmãos. Jesus teve que descer tanto, para me buscar, para pegar a mim, para pegar você pela mão, lá no fundo do poço, para nos salvar. Tudo para nos salvar. Ainda o verso 7 de Filipenses 2, em outras traduções, diz assim, ele abriu a mão de tudo que era seu. Outra diz assim, aniquilou-se a si mesmo, e a si mesmo se esvaziou.
Senhor Jesus se esvaziou para nos buscar, se esvaziou da divindade. Ainda quero ler com vocês, irmãos, o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, deixe-me achar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Através do Senhor Jesus Cristo, Deus reconciliou o homem com a divindade. Através do Senhor Jesus Cristo, esse é o ministério da reconciliação. E eu disse na lição dessa semana, vou repetir, duas reconciliações. Uma reconciliação vertical com o nosso Deus. E o ministério da reconciliação, que é o ministério de todos nós, as reconciliações domésticas, as reconciliações humanas, as reconciliações horizontais. Mas eu quero concluir, irmãos, com um texto que esse eu reputo como um dos mais bonitos. Eu acho que eu estou falando muito que tem textos bonitos na Bíblia, mas tem mesmo. À medida que você vai estudando a Bíblia, você vai se maravilhando de textos tão lindos que a Bíblia tem, de eventos tão lindos que a Bíblia tem. E esse que é o desejo, deve ser o desejo de cada um de nós, encontrar essas pérolas na Bíblia. E veja lá, agora João 17, 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Sabe o que é isso, irmãos? A oração do Senhor Jesus por nós. Nós vamos aos cultos de oração, nós pedimos orações intercessórias, nós oramos uns pelos outros, ficamos felizes quando sabemos que a igreja está orando por um problema nosso. Quando o pastor está orando, quantos procuram o pastor e falam, pastor, ora por mim, ora pelo meu filho, pastor, ora por essa situação, para que eu arrume um emprego. E o Senhor Jesus, irmãos, orou por nós. O Senhor Jesus orou por mim. Não mereço, irmãos, mas o Senhor Jesus orou por mim. E Ele orou pela igreja, para que a igreja fosse unida. Nesse contexto aqui, Jesus está orando para que a igreja fosse unida, para que nós fôssemos unidos. A conclusão da lição, irmãos, o último dia, quinta-feira, quando estudamos os primeiros discípulos de Jesus. E os primeiros discípulos de Jesus não foram Pedro, João, Tiago e André. Os primeiros discípulos de Jesus foram os pastores da Galileia. Os primeiros discípulos de Jesus foram os magos do Oriente, que ao conhecer Jesus, ao tomar notícia de Jesus, saíram para anunciar que Jesus havia vindo. E essa deve ser a nossa missão, irmãos. Conhecer Jesus. Quando conhecemos Jesus, nós nos tornamos missionários. Quando conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. E quando conhecemos a Deus, irmãos, nós somos felizes, porque sabemos que tem um Deus que nos ama e que deixou de ser Deus por um tempo. Veio a esse mundo morrer para salvar a cada um de nós. Deus abençoe a todos, dê um feliz sábado a todos. Semana que vem vamos continuar estudando ainda outras lições de Jesus. As lições de Jesus não cabem num trimestre, irmãos. As lições de Jesus não cabem muito menos numa semana. Mas vamos procurar estudá-las com afinco, especialmente estudá-las com prazer, sabendo que esse é o plano de Deus para a salvação de cada um de nós. Um feliz sábado para todos.